Nesses últimos tempos eu tenho voltado a curtir jogar mais no computador. Eu fico rodando a Steam quando tem alguma promoção, vendo quais histórias eu posso cair de cabeça pra sentir aquela sensação bizarra de se ver imerso pela atmosfera e pelos personagens de algum jogo. Eu já passei por isso com alguns jogos que me marcaram bastante e ainda ficam na minha memória e no meu coração ainda hoje, e um deles é Undertale. Eu ainda lembro da sensação de ir descobrindo o mundo e as dinâmicas desse jogo. Ele me marcou tanto que eu ainda penso nele às vezes e lembro de muitas coisas mesmo depois de bastante tempo, que é um pouco até raro pra mim. Nesse jogo a gente começa com uma criança que caiu nesse mundo meio subterrâneo, onde as criaturas passaram a morar depois que elas perderam a guerra contra os humanos. A gente vai entendendo o ambiente e quem mora lá, mas o que se destacou pra mim, e eu acho que pra todo mundo que jogou, foi o conceito de interação desse jogo. Quando a gente é encontrado por algum dos monstros e puxado pra uma tela de batalha, tipo como em Pokémon, tem algo diferente. Além da opção de lutar, tem para o jogador uma opção de interagir, e as interações variam dependendo da personalidade da criatura. Dá pra gente conversar, perguntar algo e até fazer coisas aleatórias dependendo da criatura, sei lá. Mas o principal é que dá pra poupar a criatura. Ou seja, você não precisa lutar, derrotar e chegar até a matar o monstro para ganhar XP, ficar mais forte e tal e tal. Você tem a sua escolha. E baseado como você escolhe seguir em relação a isso, a sua rota vai mudando e o seu caminho te leva para diferentes finais. Tem um certo momento no início do jogo que você se olha no espelho de uma casa que diz o óbvio. É você. E no fim de uma das rotas você pode voltar a olhar para o mesmo espelho e a observação do jogo ainda é óbvia. Apesar de tudo, ainda é você. O importante em Undertale é que o jogo não esquece. Por exemplo, se você lutar com algum personagem maior para a história e acabar até matando ele ou ela, já tá feito. Você fez a sua escolha, você agiu e o jogo não deixa que você esqueça isso. Você pode literalmente terminar o jogo pela rota conhecida como a Genocida, que é a que o jogador só vai mesmo farmando em cima de todas as mortes, aí voltar para a tela inicial, começar um novo save, fazer pela rota pacifista, que como o nome já diz, é poupando todas as vidas, mas você já fez a sua escolha antes. Seus atos já foram feitos e no final do jogo, nessa nova rota, quando tudo parece bem, Ok, isso ficou meio mórbido, eu sei, mas guarda esse conceito que a gente volta pra ele mais tarde. Porque de certa forma eu me lembrei bastante até dos temas desse jogo por agora quando eu cheguei no capítulo 100 de Vinland Saga, terminando o arco da fazenda e chegando naquela cena. Mas calma, vamos por partes. Pelo menos eu e meu ciclo de amizades, quando a gente começou a consumir animes e mangás por conta própria no início da adolescência, a gente recorria sempre, mesmo sem saber, ao mesmo nicho, o do shonen. Ou o anime de lutinha pra menino. Tudo que a gente assistia naquela época era desse tipo. O Naruto usa seus jutsus para se tornar o ninja mais poderoso. O Luffy usa seus poderes que ganhou quando comeu aquela fruta mágica para navegar pelos mares e se tornar o rei dos piratas. O Ash se junta ao Pikachu para começar uma jornada para ser o melhor treinador Pokémon do mundo. Tá entendendo meu ponto? Agora a gente pula alguns anos quando eu e meus amigos a gente foi ficando mais velho e novos gêneros ou estilos passaram a entrar no nosso campo de visão e de interesse. Os mangás seinen, por exemplo, são basicamente mangá para homem adulto segundo a demografia japonesa. E com essa definição vem novas características para as histórias, como peitos, por exemplo. Mas além disso, os seinen geralmente focam em arcos narrativos mais pesados e preocupados com o desenvolvimento pessoal e psicológico dos personagens, podendo apresentar também muitas cenas de violência e lutas sangrentas. A gente tem Monster, a gente tem Hellsing, a gente tem Vagabond, mas a maior vitrine para esse estilo de mangá provavelmente é Berserk. O protagonista é o Guts, que é esse cara carrancudo e vivido que se questiona bastante qual é o rumo que ele quer para a vida dele, qual é a real identidade dele e essas coisas, enquanto ele vai fazendo a limpa em muita gente e muitos monstros com a espada gigante que ele carrega, com esse ideal inicial de pura violência. Mas o que aconteceria no mangá em que a violência que um dia trabalhou a favor do protagonista passasse a ser o completo oposto do ideal dele, do sonho dele? E se essa mesma história com esse mesmo conceito fosse ambientada numa realidade hostil e violenta ao extremo? Tipo, sei lá, o auge da era viking na invasão da Inglaterra. Imagina só como seria a história desse personagem.
Vinland Saga foi lançado em 2005, criado por esse cara aqui. Eu vou dar uma resumida pra quem não conhece. Esse garotinho é o Thorfinn. Ele vive com a família numa vila bem de boa e a gente sabe que o pai dele, o Thor, foi um guerreiro viking implacável no campo de batalha antes do nascimento dos filhos. Ele meio que se aposentou dos saques e guerras há um tempão, mas se vê obrigado a voltar aos mares para lutar, o que não deixa ele nada satisfeito. O Thorfinn fica empolgado com a ideia de mostrar pro pai que ele é um homem de verdade, até porque ele cresceu nesse meio onde as histórias sobre vikings e sobre o Thor idealizavam a violência. Então ele tenta pegar uma adaga para si mesmo, e é aí que vem a cena mais essencial para a história contada como um todo. Você quer uma espada? Thorfinn. Ela serve para matar pessoas. Quem é que você vai matar usando essa espada, meu filho? Os inimigos. E quem são os seus inimigos? Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. O Thorfinn não entende a declaração do pai, já que ele cresceu nesse ambiente de glorificação à guerra, mas o Thor já entendeu o que é preciso para ser um guerreiro, um homem de verdade. Não quer dizer que ele seja, ele mesmo ainda não acha isso, mas ele sabe o que precisa fazer para tentar se tornar. Tem uma parte no início em que um escravo que fugiu chega até a casa do Thorfinn, e o Thor trata ele como um ser humano e faz de tudo para salvar aquela vida. O escravo acaba morrendo, mas antes desabafa, dizendo que odeia viver, mas que não tem para onde ir. Que lugar é esse? É a primeira vez que eu me sinto tão em paz. Que lugar é esse? Ao extremo oeste, atravessando o oceano, sempre existiu uma terra chamada Vinlândia. É uma terra quente e abundante. É uma terra distante, onde os mercadores de escravos e as chamas da guerra não podem chegar. O que acha? Você gostaria de morar lá com a gente um dia? O Thoros é obrigado a voltar para as batalhas, pelo bem daquele seu vilarejo. Já no mar com seus homens há muito tempo, é revelado que o Thorfinn se infiltrou no barco escondido, e agora, já longe, eles têm que continuar com ele. Mas o caminho da galera do Thoros é bloqueado por outro grupo. Esse cara, o Askeladd, desafia o pai do Thorfinn para um duelo, e ele aceita, para defender seu povo. O bando do Askeladd é derrotado pelo Thoros, que nem tá usando nenhuma arma na hora, e ele consegue desarmar o próprio Askeladd no duelo, falando para ele se render. O Askeladd pergunta por que um guerreiro tão bom não opta por usar a espada e essas coisas, e o Thoros diz que um guerreiro de verdade não se esconde atrás do poder destrutivo e assassino de uma lâmina. O Thorfinn, ainda uma criança, vê tudo, inclusive o pai morrer por uma emboscada da Askeladd. O Thorfinn consegue ficar no navio com Askeladd tá e busca a todo custo vingar o próprio pai. Com o tempo, o Thorfinn meio que faz parte do bando da Askeladd e participa de muitas batalhas ao lado dele. Com esse seu estilo rápido e furtivo, sempre buscando que o Askeladd cumpra sua promessa de duelar com ele, para que no fim o Thorfinn possa se vingar. Ele quer fazer isso do jeito dele, com honra, na medida do possível. No fim da primeira temporada, o grupo principal chega na residência do rei Sven, o rei da Dinamarca, trazendo de volta o príncipe, filho dele. Mas as coisas vão escalando lentamente e logo saem um pouco do controle. Basicamente, tá rolando umas tramóias políticas nessa parte e o Askeladd tinha plano de pôr o príncipe no trono, para ser o novo governante, confiando que ele seria um líder digno. Mas o rei parece perceber isso e chantageia o Askeladd com duas opções. Ou ele mata o príncipe, ou o rei vai mandar invadir a terra que a mãe do Askeladd amava. A mãe dele, que era provavelmente a única pessoa que ele já amou de verdade. É bem complicado, o Askeladd tem que escolher nesse momento crítico um ou outro, mas as coisas não rolam como o Thorfinn e como nós esperávamos. O príncipe e o filho do rei, e agora herdeiro do trono, que até então era visto como um covarde sem muita atitude, acerta do nada o Askeladd com a espada, e era isso que o Thorfinn temia o tempo todo. Pela última década, o Thorfinn viveu cego pela vingança sem nenhum propósito maior para perseguir ou um desejo para se motivar. Nada além de vingança. Não era pra ser desse jeito! Não era pra ser assim! Não morra por conta própria! Levante e duele comigo agora mesmo! Era eu que deveria te matar! Anda! Para de brincadeira! O que é isso? Levanta logo! É por isso que eu não gosto de crianças. Levante e duele comigo!
agora! Ei! O último fôlego da Askeladd é usado para dizer ao Thorfinn algo essencial para a jornada dele. Como é que você pretende viver? De agora em diante, após a minha morte ser apenas passado, pelo que você pretende viver, Thorfinn? Eu aposto que não pensou nisso, não é? Cala essa boca. Chegou a hora de você seguir em frente. Não fique preso para sempre. Nenhum lugar de merda como esse. Siga em frente. Sempre. Essa agora é a sua verdadeira batalha. Torne-se um verdadeiro guerreiro. Grande filho de Thors. Depois de tentar matar o príncipe e ser contido pelos guardas, o Thorfinn vê aqueles 10 anos de sua vida caírem por terra. Ele viveu para matar o Askeladd com suas próprias mãos e vingar o seu pai. Inclusive, passou mais tempo da vida com Askeladd do que com o próprio pai. Agora, ele vai ter que descobrir qual é o seu caminho, qual a sua jornada e seu propósito. Tá na hora da história do Thorfinn finalmente começar. O Aina é um homem bom que tem uma família feliz, ou tinha pelo menos, até a guerra tirar isso dele e transformar ele num escravo. O Aina é vendido para a fazenda do Ketil e lá é dito que ele precisa limpar esse terreno da floresta e fazer uma plantação próspera por motivos de expansão territorial mesmo. E um dia, quem sabe, comprar a própria liberdade com isso. O Ketil então apresenta com quem o Aina vai fazer isso. E foi assim que eu e o Thorfinn nos conhecemos. Quando Aina, que odeia a guerra e tudo que envolve ela, descobre que o Thorfinn um dia foi um guerreiro e participou de guerras, ele fica possesso de raiva, mas não é como se tivesse sido o Thorfinn que matou a família dele. Desde o início desse arco, a gente percebe que o Thorfinn mudou. Ele não tem direção, nem contramotivo para continuar vivendo, ele só continua por continuar. Isso fica mais que claro quando, depois de uma confusão que acontece lá, ele pede para um dos guardas da fazenda punir ele ao invés do Ainar, e agindo com pura indiferença, questionando inclusive que bem pode vir de continuar vivo. Toda noite o Ainar presenciava o Thorfinn se remexendo, às vezes gritando enquanto dormia, claramente atormentado por pesadelos. E quando ele levantava, ele não se lembrava o que tinha nesses pesadelos. O Ainar sempre acorda o Thorfinn quando vê isso, e o Thorfinn pergunta por quê, então o Ainar diz que eles são amigos, então não tem por que deixar um amigo preso nessa tortura. Amigo é um conceito que o Thorfinn nem entende mais. O Ainar basicamente é a primeira pessoa a tratar ele bem na vida adulta. O Ainar é essa pessoa bem gente boa, e dá pra notar isso desde o início, e outra personagem com que ele interage bastante é a Arnês, que também é escrava. Além disso, ela é escrava particular do Ketil, o dono da fazenda. O Aina sente aquele amor à primeira vista com a Arnês e sempre pensa no que fazer para deixá-la feliz, algo tipo Stardew Valley mesmo. O início desse arco foca nessa rotina do Thorfinn e do Ainar como escravos na fazenda, tentando limpar a floresta de todo jeito. Eles começam a ficar cada vez mais próximos, muito porque, bom, eles estão juntos o tempo todo, mas também porque o Ainar está expondo o Thorfinn a um mundo até então desconhecido para ele. Um mundo que não precisa envolver ódio nem violência. O Thorfinn começa a entender isso e a apreciar aos poucos. Mas os pesadelos continuam. E um dia o Ainar ouve o Thorfinn gritando um nome. Você gritou papai e gritou Askeladd. Askeladd é o nome de alguém? Então ele explica toda a relação e a história por trás, e o Ainar diz que o Thorfinn precisa seguir em frente, já que não tem motivo nem propósito em odiar um homem que já está morto. Mas o Thorfinn diz que ele não sente mais ódio pelo homem que tirou a vida do seu próprio pai. O ódio que preenchia o seu olhar e o seu coração foi embora, deixando espaço só para o puro vazio. Um outro personagem, o pai do dono da fazenda, disse pro Thorfinn que por ele estar vazio, ele pode usar essa chance para se tornar o que ele quiser ser, se preencher de novo, renascer. Thorfinn tenta acreditar que isso é possível. Mas lembra que eles estavam dando o máximo para limpar aquela floresta e fazer a plantação? Bom, foi bem difícil todo esse processo, e um dia alguém arruinou isso. Os meses de trabalho duro e a liberdade deles no futuro. Quando o Einar vê isso e fica possuído pela raiva, o Thorfinn tenta parar ele, dizendo que se ele for brigar com quem fez isso, só vai se prejudicar. O Einar não entende como o Thorfinn pode agir desse jeito, e que eles têm que revidar, fazer alguma coisa. É aqui que o Thorfinn percebe que, mesmo se ele fosse a pessoa a ter matado o Askeladd, não ia fazer ele se sentir melhor ou completo.
Ele tem noção da quantidade de tempo que ele passou perseguindo algo ruim e infrutífero, porque nada de bom vem da vingança. Eles tentam resolver falando com o pessoal da fazenda, mas eventualmente o caminho deles se cruza com os caras que claramente ferraram com o plantio. Depois de fingirem que não fizeram nada e ainda zombarem do Enar, parece óbvio o que vai acontecer. E o combate começa, mas quando Thorfinn volta a si e percebe o que foi que ele fez, ele não quer mais brigar. Nessa desatenção, um dos caras nocauteia ele. O Thorfinn acorda em outro lugar, um lugar pacífico, em que tudo foi só um sonho ruim, e o pai dele tá ali. Mas ele sentiu o cheiro de sangue. Mãos começam a puxar o Thorfinn, que fica desesperado e pede ajuda do pai. A ajuda que vem em forma de palavras, mas são palavras que o Thorfinn já tinha ouvido bem antes. Ninguém tem inimigos, e ninguém merece ser machucado. O Thorfinn cai nesse lugar bizarro onde as pessoas lutam, morrem e voltam para a batalha eterna, até que uma voz chama por ele. O Askeladd mostra ao Thorfinn que esse é o destino daqueles que vivem na violência pela violência. Ali todo mundo é inimigo. Uma montanha incontável de mortos sobe uns nos outros até chegar no Thorfinn, que não entende e tenta até fugir, até que é explicado. Aquelas são todas as pessoas que ele já matou. Todos os homens que você matou tinham uma vida, uma história. Por bem ou por mal, todos eles vieram a este mundo da mesma maneira. Alguns tinham família, outros nem isso. Tinham filhos pequenos, uma noiva esperando, criavam cachorros, tinham sonhos, ou talvez nem isso, talvez só viviam por viver. Mas foi você que pôs fim à vida de cada um deles. Essa é uma frase presente no volume 2 de Vagabond e se encaixa muito bem aqui, no momento de realização do Thorfinn, quando ele percebe a gravidade do que ele fez. A mente do Thorfinn, mesmo antes dele vir para esse lugar, não deixa ele esquecer do que ele fez. Nunca vai deixar, na verdade. Parecido com a mecânica de Undertale que eu disse antes. Mas o Askeladd fala que o Thorfinn não pode desistir agora. Ele tem que voltar, ele tem que fazer melhor, ser melhor. Por ele e pelas vidas que ele tirou e que agora carrega nas costas de certa forma. Agora ele entende qual é a sua verdadeira batalha. É a contra si mesmo, de ser alguém melhor e de se tornar um guerreiro de verdade. Quando acorda, o Thorfinn diz ao Aina que não tem como desfazer o que ele já fez de ruim, mas ele pode focar no agora. Ele escolhe uma vida sem mais violência. O Aina escolhe entrar nisso e ajudar o amigo, o irmão, nessa jornada. 3 anos depois, eles estão muito perto de serem livres. O desejo do Thorfinn depois da liberdade, ele diz ser de eliminar a guerra e a escravidão do mundo. E ele fala com muita determinação no rosto, uma nunca vista antes nele. Resumindo bastante agora, aquele príncipe lá da primeira temporada que matou o Askeladd, agora é o rei. Ele estava precisando basicamente de dinheiro para manter o seu governo. Então ele arma contra os filhos do Ketil, o dono da fazenda, que tinham viajado para onde o príncipe estava. Essa armadilha ferra com a reputação do Ketil e de seus filhos, mas eles são ajudados por um homem, o Leif. Ele é um dos caras que vivia na vila lá do início da história e nunca deixou de procurar pelo Thorfinn depois que ele sumiu ainda criança. Ele descobre que o Thorfinn é escravo da fazenda e em troca da liberdade dele, o Leif ajuda o Ketil a escapar. Mas essa fuga só pode resultar em uma coisa: guerra. Enquanto isso, um escravo de outra fazenda chamado Gardar fugiu e tá matando uma galera por aí. Isso por si só já parece complicado, mas piora quando a gente descobre que ele é o marido da Arnês, a escrava que o Enar é apaixonado. Então chega o líder dos guardas da fazenda, guardas esses que o escravo fugitivo já tinha matado. Esse cara, chamado Serpente, vai lutar para punir o marido da Arnês, e o Enar não quer ver ela sofrer. Ele corre para impedir o líder dos guardas, e é aí que o Thorfinn interfere. Ele não quer que o Enar, o amigo dele, o irmão dele, dê o primeiro passo rumo a esse caminho maldito de horror, morte e ódio. A parte difícil de evitar a violência numa realidade como essa é que às vezes não parece ter nenhuma outra opção. Em um momento, o Thorfinn diz pro Enar que ele para sempre vai ser assombrado pelo peso daqueles que ele matou, e que ele não conseguiria aguentar o peso de nenhuma vida a mais sequer. Ele quer criar um lugar que as pessoas não precisem recorrer às espadas, à violência. Um lugar de paz. Ele não sabe como vai criar ou mesmo proteger esse lugar, mas ele vai tentar descobrir, porque agora ele não tá mais vazio. Ele tem um propósito, ele tem um sonho. Tem uma vertente da filosofia baseada na não preocupação do que foge do seu controle. Mas como é que eu posso associar isso a Vinland Saga? Em determinado momento da jornada, o Thorfinn percebe que ele só vai conseguir lidar com os problemas que ele consegue resolver. Esse entendimento da vida torna mais simples dele conseguir seguir na sua trajetória. Um exemplo simples de estoicismo na prática é você estando doente e se sentir triste por isso. Estar doente não é algo que você controla exatamente. Porém, você pode ter práticas futuras saudáveis para que isso não aconteça
aconteça e que você leve uma vida mais saudável. Em diversos momentos é possível notar o quão difícil é aceitar a vida. Você não escolhe o dia que adoece ou quando dar um adeus. Não escolhe o ciclo natural da vida de acordar e viver. Você não escolhe a vida. Você não aceita a vida. Você não controla a vida. Você a tem, mas está sob seu controle saber como lidar com ela e o seu desenrolar. Em certo momento, o Thorfinn, o Einar e a Arnês planejam uma situação para fugirem com o marido procurado dela, mas eles são descobertos pelo Serpente, que quer vingança pelos seus homens mortos e ameaça o Thorfinn, chamando ele para um duelo. Aqui fica claro que a moralidade do Thorfinn ainda vai ser muito desafiada nesse processo de realizar seu sonho. Depois de ouvir a voz do Askeladd na sua mente, Thorfinn decide que é o certo e o necessário a se fazer. A batalha acaba quando o marido desacordado da Arnês acorda, só não matando ele porque a própria Arnês interferiu. Eles vão embora numa carroça, com a Arnês ouvindo o marido se desculpar por suas escolhas ruins e por ter abandonado ela e o filho. Filho esse que a Arnês nem contou pra ele que já se foi. Ela nem contou pro marido que ele mesmo não tem muito mais tempo de vida. O Gardar dá seu último suspiro no colo da Arnês, prometendo nunca mais deixar ela sozinha. O Thorfinn acredita que ele falhou ao quebrar o próprio voto de não violência e que tem que existir algum meio de não precisar recorrer mais a isso, assim como o pai dele, o Thors, pensou quando lutou contra o Askeladd e o seu bando lá no início da história. Mas lembra sobre a guerra que estava encaminhada? Pois é, o Ketil chega com os outros e ele não tá lidando muito bem com tudo isso que tá rolando. Ele agride a Arnês ao descobrir que ela tentou fugir com o marido, sem ligar pra ela e nem pro filho que ela revela tá carregando na barriga. O Leif encontra o Thorfinn e diz que quer levar ele de volta para casa e para a família, mas o Thorfinn não vai ir sem o Einar e sem a Arnês. O Leif percebe então como o Thorfinn evoluiu com os anos, de uma criança inocente a um jovem corrompido para um homem que quer ser melhor. Enquanto isso, o rei Canute está chegando com seus guerreiros. O Ketil junta o pessoal da fazenda para defender aquela terra na guerra. Os homens do rei estão aniquilando de forma brutal os fazendeiros, e a forma como o autor desenha tudo isso é muito importante para o que ele quer passar. Não é nem de longe algo maneiro, legal ou confortável, é algo incômodo, doloroso e muito trágico. O grupo do Thorfinn enfim decide partir antes da batalha se intensificar mais ainda, só que a Arnês acorda e ela diz que não vai com eles, que ela vai para um lugar melhor encontrar o marido e os filhos. Ela pergunta o que vai ganhar se continuar vivendo daquele jeito. O que de bom pode vir disso? Algo que o próprio Thorfinn, que inclusive não consegue responder, já se perguntou uma vez. Depois da morte dela, o Thorfinn reflete e fala sobre uma terra melhor. Uma terra chamada Vinland, onde não tem guerra, escravidão, nem nada de ruim assim. Ele vai pra lá e criar esse lugar para aqueles como a Arnês. Mas antes de ir, ele não pode deixar essa guerra, esse ciclo de violência continuar se ele tiver algo que possa fazer. O Thorfinn vai falar com o rei, mas um dos guardas não deixa ele passar e ataca o Thorfinn, que tá cara a cara agora com outro teste para sua moralidade, como rolou antes com o Serpente. Ele vê que alguns homens estão ao redor apostando quantos socos o Thorfinn pode aguentar, então ele aposta que se ele aguentar um total de 100 pancadas desse cara gigante e continuar vivo, vão deixar que ele vá até o Canute. O que significa ser um guerreiro de verdade? É conquistar a glória num campo de batalha? Não. O que Vinland Saga ensina é que um guerreiro de verdade é aquele que entende o valor de uma vida. Um verdadeiro guerreiro não precisa de espada, porque um verdadeiro guerreiro entende que ninguém nesse mundo merece ser machucado. O outro lado sacou as espadas. E sem nem mesmo pensar, vocês sacaram as de vocês como resposta. Por que você já tá cantando vitória, caolho? Vamos terminar logo com isso. Eu não tenho o dia todo! Porque tem gente esperando por mim! Quando perguntam por que o Thorfinn nem sequer revidou, ele questiona que tipo de pessoa busca lutar pela paz através da violência. Que tipo de pessoa decide provar que tá certo tirando outras vidas. O Thorfinn não atacou porque ninguém ali era seu inimigo, porque o Thorfinn não tem inimigos.
Quando Thorfinn vê o Canute pela primeira vez em 4 anos, ele se desculpa pela cicatriz que fez no seu rosto. Eles percebem o quanto os dois mudaram. Eles dialogam e argumentam. O Thorfinn pede pro Canute parar com o massacre, o que ele tenta justificar que só tá fazendo o que é certo como rei. O Einar percebe que o Canute armou os acontecimentos que levaram até essa guerra. Ele desmascara o Canute dizendo que ele não entende o valor daquela terra, o valor de um plantio, o valor de uma vida. O Canute argumenta que ele está fazendo o que é correto e possível, e que a morte de alguns é algo ok para se lidar, contanto que o resultado seja um paraíso na Terra para muitos. Ele não vai parar, e pergunta ao Thorfinn o que ele vai fazer quanto a isso. E o Thorfinn responde uma única coisa possível. Ele vai ir o mais longe possível da loucura do rei, criar um lugar para pessoas como Arnês. Enquanto houver um lugar para se refugiar, o Thorfinn não vai recorrer à violência. O Canute decide então que ele precisa pensar melhor, em uma outra maneira de governar, até porque ele não quer deixar o trabalho do Thorfinn mais difícil. Como dá pra perceber, esse personagem mudou muito durante esses 100 capítulos que a gente tá falando aqui, mas por mais que tenha demorado tanto e tantas coisas tenham rolado pra gente chegar até aqui, esse sim parece ser o começo da história do Thorfinn. A gente assistiu ele presenciar traumas, ter a infância roubada, virar um obcecado por vingança, então ver o seu mundo desmoronar, se encontrar vazio, reconhecer os seus erros, pedir perdão por eles, reencontrar propósito e buscar ser melhor. O Thorfinn mudou muito e passou por tanta coisa, mas o mais importante é que ele ainda está buscando melhorar e se tornar alguém digno de ser chamado de um guerreiro de verdade. O mais importante é que a gente pode olhar para o Thorfinn depois de tudo isso e ainda conseguir dizer que apesar de tudo, ainda é você.